Agora, Só Esportes, com Ted Sartori e Anderson Firmino, na Ômega Web Rádio. Boa noite, pessoal. Mais um programa Só Esportes no ar, o programa que tem um canal no YouTube, o canal do YouTube que tem um programa aqui direto do Espaço Cultural Filete, para a Ótica Libra, na Frei Gaspar, no centro de Santos. E ao meu lado, como sempre, Anderson Firmino, tudo bem? Boa noite, Ted. Boa noite a todos que acompanham mais um programa Só Esportes aqui na Ômega. Quartou, como você costuma dizer. O quartou a gente fica pro final, mas quartou final também, né? Quartou no início também. A gente antecipa um pouquinho. Daqui a pouco um papo bem legal, um papo de uma arte suave. Arte suave, exatamente. E nada melhor que trazer um mestre para isso. Com certeza. Para falar disso. É o jiu-jitsu, para quem não sabe, jiu-jitsu. Arte suave na nossa ponta esquerda, para quem nos vê, e na ponta direita do meu... Partindo de mim aqui, o mestre Elcio Figueiredo. Boa noite, mestre. Obrigado por atender o nosso convite. Boa noite, eu que agradeço. Foi muito gostoso receber o convite de vocês. E estamos aqui para destrinchar essa arte suave. Maravilha. E ao lado do mestre Elcio Figueiredo, Fabiano Roma, jornalista e também um grande atleta, um grande praticante de jiu-jitsu. Né, Opa, Ted, boa noite para você que está ligado com a gente aqui. O grande fica por sua conta, viu, Ted? Eu me esforço para dar aquela elogiada nesse programa, né? Eu me esforço bastante, graças Depois a gente pergunta pro mestre. Aos ensinamentos do mestre aqui, que puxa a orelha da gente, a gente vai indo. Mas realmente é um prazer estar aqui com vocês hoje, estar aqui do lado do mestre, para falar desse nosso esporte aí, que é o jiu-jitsu. Maravilha. Maravilha. Vocês que acompanham o programa tanto pelo site da Ômega quanto pela live no Facebook, participem, perguntem, compartilhem, curtam mais um programa Só Esportes. Anderson Firmino, você começa Pode ser. Nossa jornada de hoje? Vou começar pelo começo, né? Começar pelo começo. Como eu suscitei o termo, né? A arte suave, queria que o mestre explicasse, a gente conversar um pouquinho dos bastidores, mas contasse para o público que está vendo a gente o porquê do jiu-jitsu ser conhecido também como arte suave. Na verdade, o jiu-jitsu foi criado na Índia, ao contrário de que muita gente pensa que foi no Japão, não, foi na Índia. É que os monges budistas, no século retrasado, né, século XIX, eles se defendiam dos salteadores de estrada usando a arte suave como atividade, né? Que é arte mão livre, é suave, não tem utilização de armamento, nada disso. E naquela época no Japão havia aquelas guerras feudais e depois ele migrou para o Japão e o Jigoro Kano, que foi o que criou o judô na época, ele era praticante de jiu-jitsu. E ele então criou o judô, exatamente, é uma atividade mais fundamentada em regras e tudo mais, porque aquelas conturbações sociais que haviam no Japão na época, ele tinha que minimizar aquilo, e ele criou o judô, que o judô, na verdade, acabou saindo, aliás, as artes marciais todas, segundo a lenda, saíram do jiu-jitsu. O boxe saiu do jiu-jitsu, porque tinha salteador de estrada, você tem que usar tudo. Recursos de mão, recursos de pé, quedas e essas variantes todas da luta, todas saindo do jiu-jitsu. E o Jigoro Kano era um praticante. Jigoro Kano, para quem não sabe, é aquele senhorzinho que tem o quadro, em toda a academia de judô tem lá a fotografia do Jigoro Kano. Esse foi o que, na verdade, criou o judô. E até aproveitando que o Anderson falou sobre o começo, né, eu queria que você falasse a respeito do seu começo no jiu-jitsu, porque você falou do judô, falou do boxe, você também teve contato com essas duas. Foi. Na verdade, a minha vida esportiva começou no futebol. Ah, é? Jogar em que posição? Eu era meio esquerda e joguei no Flamengo quando eu tinha 15 anos. Foi em 1960, eu fui um diretor do Flamengo, me viu jogando na praia e me levou para fazer um teste lá na equipe juvenil, infantil juvenil do Flamengo. E eu fiquei 1 ano e meio até disputando o campeonato juvenil, infantil juvenil, mas eu não tinha cabeça para futebol, concentração, perdi a aula. Eu acabei me desanimando um pouco e encontrei que é o meu amigão até hoje, eu sou padrinho do filho dele, foi o professor de judô que me levou inicialmente com 16 anos, aí já 16 para 17 anos,
eu comecei a treinar judô com ele. E fiz judô até disputei uma eliminatória do Pan-Americano de Winnipeg, foi em 67, se não me engano. Isso. E eu disputei essa eliminatória. E daí eu senti uma deficiência muito grande de luta de chão, migrei para o jiu-jitsu. E no jiu-jitsu eu não parei até hoje. Eu estou com 74 anos, fiz anteontem, eu acho, 74 anos. E tenho 57 anos que eu boto kimono. Nesse meio tempo também, para melhorar meu rendimento, fiz uma lutinha de boxe, que eu senti uma dificuldade muito grande de agarrar, e não é fácil não. Vocês estão vendo hoje no Ultimate Fight que hoje o jiu-jitsu, a luta no chão, ela só vai se o cara não tiver um bom domínio de luta em pé, de boxe e de wrestling. É difícil você ir para o chão. E se não for para o chão, não tem jiu-jitsu. Agora, então eu senti essa necessidade. E comecei a treinar um boxe, fui até que o meu professor de boxe, que era um tricampeão carioca de boxe amador, ele me convidou para fazer uma lutinha e eu fiz uma luta de boxe só para testar a validade mesmo para complementar o curso, porque eu acho que competição, hoje mudou muito, você tem o jiu-jitsu social, uma coisa que naquela época não havia. Havia, claro, mas 20%, que eu digo sempre, 20% fazia jiu-jitsu social, 80% competia. Hoje é o contrário. 80% faz jiu-jitsu social e 20% compete. Essa é a realidade. Então, fui fazer uma lutinha, não me propunha a ser lutador de boxe, absolutamente não, mas para complementar a minha formação como praticante de arte marcial, eu resolvi fazer essa lutinha e fiz. E você, Fabiano, como é que você descobriu, como é que o jiu-jitsu entrou na tua vida? Pô, eu treinava judô também, uma história parecida. com as medidas, claro, com as devidas proporções. Eu treinava judô também, desde criança. Aquela história de ter judô na escola e treinava e tal, e a coisa foi indo. E um dia eu sempre escutava falar de jiu-jitsu e tal, isso foi em 95, 96, e eu já escutava falar do mestre Elcio Figueiredo, pô, tem um cara do Rio de Janeiro aí e tal, não sei o quê. Bom, enfim, em 97 eu fui fazer uma matéria sobre jiu-jitsu em São Vicente, uma academiazinha pequena, que até hoje acho que tem lá, Templo Academia. E lá eu conheci e comecei a treinar lá, meio sem compromisso, né? E treinei lá acho que uns 2 anos, assim, por atividade física mesmo. Aí, bom, por força do trabalho, eu me mudei para Goiânia, eu trabalhei em Goiânia durante 10 anos, e lá treinei com um outro professor, onde fiz toda a minha base. Mudei para cá há 6 anos e o mestre me recebeu muito bem lá na academia, e realmente ele tem uma outra visão, uma outra concepção do que é a luta, do que é jiu-jitsu, e eu posso dizer que, com muito orgulho, sou faixa preta do Elcio Figueiredo hoje, porque não é qualquer um que é não, né? Com certeza. E mestre, eu queria que o senhor falasse a respeito do seu convívio ali com a família Gracie, com o jiu-jitsu, nesse início, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco desse período aí. Em 74, eu fiz um treinamento com um lutador de Vale Tudo, na época, chamado Ivan Gomes, era um paraibano lá de Campina Grande. E era um cara duríssimo mesmo, ele era um homem de 1,74 m, mas 94 quilos, sequinho, e era lutador trocador mesmo, de pancada, e era duríssimo. E ele me convidou para fazer uns treinos, queria fazer uma luta no Maracanãzinho com o Ruska. O Ruska foi um campeão olímpico de judô, que sucedeu o Gissen, o holandês, e ele iria fazer uma luta de calção, de vale tudo, com esse Gissen, aliás, esse Ruska. O Ruska, inclusive, foi afastado do judô por isso, porque o lutador de judô não pode lutar ganhando dinheiro, então, enfim, não pode subir em ringue para trocar pancada, não pode. Parece que a normatização do judô no mundo é assim, né? E então, ele me convidou para treinar e eu fui treinar com ele. E não precisa dizer a você que, pô, foi um sufioto, com 76 quilos, com 94, lutador profissional, e eu já estava há 2 anos sem botar kimono,
O sufoco da... Mas eu gostei porque aí ele disse para mim, olha, eu sinto que você tem uma trocação boa, se agarrado faz bem, porque eu venho do judô. E já tendo feito uma luta de boxe, o teu chão é muito ruim. E eu, então, por iniciativa dele, por sugestão dele, comecei fui procurar com quem treinar jiu-jitsu. E a esposa do Hollis Gracie, que faleceu com desastre de asa, que era um craque, a esposa dele treinava comigo na academia e eu não sabia, porque eu nem conhecia o Hollis. E um amigo meu, Luiz Fernando Pereira da Costa, foi o primeiro campeão carioca de jiu-jitsu, faixa preta. Ele me disse, a mulher do Hollis treina aí contigo, fala com ela aí e você vai lá. Faz um treininho com ele, assim eu fiz. Fui lá treinar com ele, comecei a treinar lá na Figueiredo do Magalhães, famosa Figueiredo do Magalhães. Hoje tem uma estátua lá do Carson Gracie em frente lá à academia. E eu comecei a treinar com eles. Gostei muito e pronto, já entrei de cabeça, 6 meses depois já estava competindo jiu-jitsu e fui até hoje, aí não parei mais. Só um minutinho. Conta a história do seu Hélio, que ia treinar com o senhor, falou assim, não vai me machucar, hein? Se me machucar, te bato. Como é que é? Eu, como tinha uma relação muito boa, depois o Hollis faleceu em desastre de asa, né, como eu já mencionei, e eu fui treinar com o Rickson um período. O Rickson é o filho do seu Hélio Gracie, né, que na verdade foi o grande difusor do jiu-jitsu, foi o seu Hélio Gracie. E um dia ele me convidou para treinar. E ele era um homem de 72 anos na época já. Então, os outros que estavam no ringue, né, treinando, ficaram logo enciumados. Pô, vai treinar com um homem, o homem só dá aula, não treina. Eu fui treinar com ele. Ele gostava muito de fazer um tipo de treino que é bem próprio da pessoa que não tem condicionamento físico. Naquela época, na verdade, não se falava tanto em condicionamento físico como hoje. E ele falou para mim, nós vamos treinar, eu faço um movimento, você faz outro. É como se fosse um xadrez com o corpo. E assim, tudo bem, agora tem o seguinte, eu, na época, mais treinado, forte, muito mais novo que ele falou, agora se você fizer força, eu paro o treino na hora. Então, é treino para desenvolver técnica. Treino jogo a jogo, né? Não, exatamente. E eu já era mais velho também, entendia bem isso. Não vou treinar para atropelar um homem. E assim mesmo, se fosse treinar para atropelar, não sei muito bem o desfecho desse atropelo, não. Porque ele com 72 anos, 73, era um homem de um hand grip, de uma pegada que você sentia que para um homem daquela idade é completamente anormal aquilo. A mobilidade dele, o domínio que ele tinha. E eu assim fiz esse treino com ele e fiquei muito satisfeito de fazer, porque na verdade você é convidado por um homem, eu era faixa marrom na época, e foi um treino muito agradável, ele gostou, depois aí eu não deixei ele pegar o hábito não. E mestre, o senhor atravessando esses 40 anos aí, mínimo de jiu-jitsu, 57 anos de jiu-jitsu, como é que você vê a evolução da modalidade do termos da época do começo para agora? Como é que você vê e a compreensão mesmo das pessoas, porque o jiu-jitsu, que durante muito tempo ganhou fama de esporte de brigão, não sei o quê, tinha algum preconceito, né? O pessoal... Como é que você viu esse avanço ao longo dos anos? Nesse aspecto, são duas coisas distintas, na verdade, o jiu-jitsu ele é meio tribal mesmo. Até passou uma novela da Globo, uns anos atrás aí, que tinha um indivíduo que era traidor na novela, que o nome dele era Creonte na novela. Então, no jiu-jitsu ficou muito difundido até pelo Valide. O Valide Ismail, lá de Manaus, Jungle Fight, exatamente, ele dizia isso, que o cara que saísse de uma academia para outra era um creonte. Então, como a coisa era muito tribal, se você treinasse numa academia, você não podia sair. A rivalidade era muito grande, muito grande. E a gente começou... A pergunta que você fez foi sobre a evolução. Nesse aspecto, houve uma grande evolução, porque as pessoas entenderam que era uma atividade de luta que, quando surgiu
o Ultimate Fight, ele recrudesceu para o mundo. Todo mundo passou a treinar jiu-jitsu. Então, não era interessante que você continuasse a usar aquelas mesmas maneiras de lidar, bater nos outros, brigar, se era lutador de outra academia e você encontrasse na rua. No Rio havia muito isso. Quem é que treina? Quem é que buscava o jiu-jitsu naquela época, mestre? Só era sangue ruim. Muito, é verdade. Depois, exatamente, quando começou o Ultimate Fight, porque o jiu-jitsu veio, ele surgiu mesmo com os vales de tudo no Maracanãzinho, no Carson com o Valdemar Santana, do seu Hélio Gracie. Que apareceu. Aí apareceu. E apareceu em cima de um ringue de corda, trocando pancada. Ora, quem é que ia procurar uma atividade dessa? Só quem tivesse meio sangue ruim mesmo, que gostasse do negócio. Depois que a coisa foi evoluindo, se difundiu muito, eu na minha academia, aqui no Estrela de Ouro, eu tenho até a matriz da integração, muita gente foi procurar na época e se surpreendia vendo as pessoas de kimono treinando, porque achava que era de calção. Achava que era uma coisa completamente diferente. É verdade. Enfim. Então, socialmente, ele evoluiu muito. Hoje você não vê mais essas coisas de campeonato, não acontece mais. Então, no âmbito social, ele deu uma evoluída. Mas no âmbito técnico, eu já acho que ele evoluiu muito. Porque o esporte, quanto mais regras você cria, mais você subjetiva o julgamento. E hoje tem uma série, vocês têm, posso transferir isso para o futebol, que o entendimento é maior. Esse tal de VAR está dando mais confusão aqui do que solução. Verdade. Então se cria muitas regras e torna a atividade interpretativa e o julgamento subjetivo. Então, eu estou vendo hoje que a finalidade do jiu-jitsu sempre foi finalizar. Como eu disse para o Anderson aqui no início, em off, era uma luta concebida para homem fraco ganhar de homem forte. E como ele, na força, não tinha condições de superar um homem mais fraco, ele, por ter uma técnica mais apurada, ele conduzia a luta e minava a força do adversário para dar o bote no final. Então, o seu Hélio sempre foi contra a competição de jiu-jitsu, ele não gostava por isso. E porque o cara mais forte realmente, se tem um tempo determinado, 5, 10 minutos, ele segura a luta um pouquinho e acaba não lutando, fica que se chama no meio do jiu-jitsu uma amarração, fica amarrando porque não... Né? Então, e criou-se muitas regras. Então você tinha 4 ou 5 pontuações só. Que era... Ultimate não tinha nem tempo a luta, né? Não, Ultimate, exatamente. O Ultimate, o Royce só ganhava o Ultimate. Primeiro, os caras não sabiam nada de chão. Essa é a realidade. Né? Porque hoje, por exemplo, ele não conseguiria. Depois que eles aprenderam e souberam se defender, e não são experts em luta de chão, mas eles sabem como se defender e são muito fortes. Então, hoje você está vendo a luta muito mais pautada pelo vigor físico do que pelo aprimoramento técnico. Então, você está vendo hoje, e com esse surgimento de várias regras, o jiu-jitsu perdeu um pouco a sua característica. Ele hoje, em termos competitivos, ele não tem mais eficiência que ele tinha naquela época. Hoje é vigor físico, o cara faz uma vantagem e segura a luta, foge da luta. Não é fugir, sair correndo do ringue, não. É fugir por ser muito forte, travando, não querendo lutar. Né? O jogo. Na verdade é o seguinte, competitivamente ele se descaracterizou muito, essa é real. E socialmente melhorou, porque aquelas brigas que se via antigamente, hoje você já não vê mais, felizmente, né? Felizmente. Já tem participações aí? Primeira aqui do Marcelo Seco, mestre Elcio Alcária, da turma de vocês. Opa, né? Marcelo Seco, fala Marcelão, um abraço para você. Mandou mensagem, várias pessoas já passaram aqui assistindo também o programa, algumas. A Fabiana Estelina, por exemplo, que trabalhou com a gente, com o Fabiano, com o Anderson, comigo lá. E aí, Xará, 1, 2, 3, 4, hein, Xará? Só a gente sabe, só pouca gente sabe. Um abraço a todos. E, eu queria que o senhor falasse a respeito, como é que foi? O senhor se formou em Educação Física, né? Formei em 71 na Escola de Educação Física no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, na Federal. Como é que foi conciliar aí
o senhor virou preparador físico muito de equipes de vôlei, né? Como é que foi conciliar aí o jiu-jitsu e a preparação física das equipes? Não, na verdade, ou não houve essa conciliação? A preparação física foi muito através do meu irmão Enio Figueiredo, foi técnico da seleção brasileira. Aqui do BCN, inclusive. Foi, inclusive, do BCN. E ele foi preparador, foi técnico do Flamengo há muito tempo, e ele sempre me chamava para fazer um trabalho. Para onde ele fosse? Não era sempre, mas era um campeonato curto, por exemplo. Em 1960, quando nós fomos campeões pan-americanos de 80. Sul-americanos. O Brasil não ganhava do Peru há 12 anos. Então, foi um sul-americano aqui em Santo André. Então, eles me chamaram para fazer uma preparação física durante um período curto. Fiquei um mês só lá com eles. E ficamos até concentrados aqui em Campinas. E fizemos um trabalho, fiz parte da comissão técnica para aquele campeonato. Felizmente, nós ganhamos do Peru, né, e fomos campeões sul-americanos. Acabou aquele tabu de que não ganhava do Peru. Então, no voleibol, eu militei muito tempo dessa maneira, na seleção brasileira, através dele. Contratado para fazer um trabalho específico. E aí eu fui para o Flamengo depois, levado por ele, mas ele acabou saindo e eu fiquei no Flamengo. Fizemos, na época, quem nos contratou foi a Lubrax, contratou o Bernardinho, o Bernard, o Marcos Vinícius, foi diretor técnico do Brasil na Olimpíada. Eu e o meu irmão. O meu irmão acabou saindo, ficamos nós 4, e em seguida eu fui chamado dentro do Flamengo para fazer a preparação física da natação. Então eu fiquei de 87 até vir para cá, até 92, 5 anos, fazendo a preparação física da natação do Flamengo. Aí viemos aqui, fomos campeões do Troféu Brasil, com o Dalteli Guimarães, que era um santista, treinador da seleção brasileira e treinador do Flamengo, com quem eu me dei muito bem, um belíssimo treinador de natação, e fiz um trabalho também na natação bom. Aliás, me foi muito importante, porque o nadador é diferente. O nadador, eles têm um bom conhecimento fisiológico, eles têm... É mais fácil trabalhar com o mais nadador fácil. nesse aspecto? Amigo, a educação é tudo. Então, é fácil você lidar com a pessoa que é educado, que ele te questiona, mas sempre com fundamento e inteligentemente. E fizemos um trabalho muito bacana na natação do Flamengo. Quer dizer, eu migrei, passei pela natação, pelo voleibol e luta, né? E alguns jogadores profissionais de futebol, na minha academia no Rio, que eu tive academia lá há 15 anos, eu fazia preparação física desde lá. O Buglé foi um rapaz que jogou no Santos aqui, jogou no Vasco, depois ficou muito meu amigo no Rio. Paulo César Lima, que o Paulo César Caju fez naquela Copa do Mundo, aquela eliminatória que ele foi afastado da seleção. Foi em 77, para 78. Exatamente, foi cortado e ele fazia a preparação física comigo lá na minha academia. Então, esses atletas que esporadicamente me procuravam e estavam fora de competição, ou não tinham se definido em relação a que clube jogariam, etc., faziam um treinamento comigo lá, como foi Bernardinho, Bernard, Vitor Barcelos, também foi um craque do voleibol, que jogou aqui em Santos também. Então, eu fazia a preparação desse pessoal todo fora do... Por isso que a minha vivência no esporte foi muito ampla, porque eu tinha que... Várias modalidades. Né? Várias modalidades, exatamente. E a integração? Como é que a academia, o trabalho, desde quando existe? A integração foi um acaso, porque eu cheguei aqui, o meu irmão Enio, na apresentação do BCN, o prefeito do Guarujá era o Rui Gonzalez. E o Rui gostava de boxe. E o meu irmão disse para ele que meu irmão não tinha absolutamente nada a ver com luta, não gostava, ninguém da minha família. Eu só soube pela minha mãe que tinha um tio meu, que a minha descendência é holandesa, então, que tinha um tio meu que lutava boxe na Holanda. E minha mãe disse, para você, só posso atribuir esse teu vínculo com luta através desse teu tio, que eu também não conheci. O resto não tinha nada a ver com, nem gostavam de ver, nem iam me assistir lutar, nunca.
Nunca. E eu, então, vim para cá e ele disse pro Rui Gonzalez, pô, quem gosta desse negócio de luta aí é meu irmão, que vem para cá fazer a preparação física. Então, na apresentação do BCN, foi lá em Alphaville, o Rui chegou para mim e perguntou, ele disse, pô, você não quer dar umas aulas de boxe para mim? Eu digo, não, mas não tem nada a ver com boxe. Aí ele falou, eu sei sim, você tem a ver porque seu irmão já me falou. Eu digo, já acharam eu aqui. Aí eu fui lá na casa dele, ele morava no Guaiúba na época, e eu comecei a fazer um treininho de boxe com ele. E passando na Demar de Barros ali, eu vi um dia uma placa integração, porque ele perguntou para mim, qual foi o esporte de luta que você fez, o Rui? Eu digo, eu fiz jiu-jitsu, basicamente jiu-jitsu. Ele disse, você... Jiu-jitsu, Jorgette, eu não sei o nome, como é que se fala? Que esporte é esse? Não sabia. E aí, 93, eu estou te falando, isso foi 93. Em outubro surgiu o Ultimate Fight. E aí ele viu o Royce ganhando, e um dia que eu cheguei na casa dele para dar aula de boxe, ele disse, pô, eu vi essa luta, tem um tal de Royce. Pô, o cara ganhou dos caras, ganhou dos caras muito maiores do que ele, não sei o quê. Pois é, esse é o jiu-jitsu, esse rapaz aí, eu treinei com ele quando ele tinha 16 anos, e é verdade. Então aí surgiu, eu passeando pela Demar de Barros, eu vejo uma plaquinha com jiu-jitsu. Aí entrei num dia de folga meu da BCN, entrei para dar um treininho, para ver que jiu-jitsu era aquele. E o professor de lá, então, me convidou. Ele perguntou se eu tinha interesse em treinar jiu-jitsu. Eu falei que eu queria ver como é que era a luta. Mentira, já estava... Você foi apaisando, ele eu fui nem kimono eu tinha aqui, porque aqui não havia jiu-jitsu. Aí ele perguntou para mim se eu gostaria. Eu digo, você já treinou jiu-jitsu? Eu falei, treinei um pouquinho no Rio. Mas quanto tempo você treinou? Treinei uns 15 anos. Pô, então você é faixa preta, não sei o quê. Eu digo, mas isso aí para mim... Aliás, eu continuo achando isso. Cor de faixa é defeito de tinturaria. Você joga um ingrediente na máquina de lavar e muda de cor. Porque hoje é diferente, né? Então, muito faixa preta, porque o negócio ficou muito social. E aí você hoje não tem jeito. Não pode dizer, como judô, a mesma coisa, não tem jeito. O esporte em geral mudou muito, né? Na verdade, hoje está muito menos, perdeu muito mais a sua essência, todos perderam muito. Você vê futebol hoje, então, o troço mais chato do mundo. Quem falou isso não fui eu, não. Foi o Muricy. Muricy disse numa entrevista que o futebol estava uma coisa chata, porque defendendo e não sai gol e acabou. Então, eu aí dei um treino lá e o rapaz que era o dono da academia, era um rapaz ainda faixa azul, ele me vê faixa azul dando aula. E ele, então, me convidou para ficar dando umas aulas lá. Eu, nas minhas folgas do BCN, eu dava umas aulinhas de jiu-jitsu. Tanto é que o jiu-jitsu começou em 94, no Guarujá, e aqui no Estrela de Ouro, em Santos, começou em 95, um ano depois. Aí foi. Com esse nome, com o nome de integração. Com o nome, na verdade é o seguinte, no Guarujá era a Academia Guarujá. Mas eu comecei a observar que havia muita briga entre os surfistas do Guarujá e os surfistas de Santos. Surfista de Santos, você pega a onda no Guarujá, os caras expulsavam da água. E os do Guarujá, quando vinham aqui, eram expulsos da água. E eu, quando me deparei com isso, quando eu comecei a dar aula em 95 no Estrela. E eu comecei a ver que havia um mal-entendido, eles não se cruzavam muito, não. Eu fui saber que era por causa disso. E foi quando eu fui a São Paulo para levar um garoto para lutar, um campeonato juvenil, vindo do Guarujá, que já tinha um aninho de treino. E ele lá foi roubado, descaradamente, foi até em Itu. E eu vi o rapaz, um rapazinho desses da antigas do jiu-jitsu, ainda predominava muito essas brigas, fortezinho, aquele tinha orelhinha de couve-flor, achando que anda, parece que está com prisão de ventre e não consegue ir ao banheiro. E ele disse, esses caras roubaram esse menino nosso na final. E ele disse, pô, esses caiçaras estão pensando que eles vão ganhar aqui. Aí eu interpelei o rapaz, né, na forma da lei,
e disse para ele que você, já vi que você não é praticante, que se você fosse, você respeitava quem luta. Estou vendo que você não fez isso. E estou vendo que... Mas você vai ter que engolir os caiçaras. E usei isso a nosso favor. Cheguei aqui no Estrela e disse, olha, vamos acabar com essa história da gente estar brigando entre nós, porque se a gente estiver brigando entre nós, não vamos chegar nunca a ganhar dos caras de São Paulo. Exatamente. Então, nós vamos fazer o seguinte, acabou esse negócio, a academia vai ser integração, para integrar Guarujá com o Santos. Daí surgiu o nome integração. E a equipe nossa foi tetracampeã paulista, né? 2003, 4, 5 e 6. Aí se uniram Guarujá, integração, era muito uma época muito boa. Nós íamos para o campeonato e alugávamos a van, ia todo mundo. Aí a integração se consolidou, não só no nome da escola, como também na relação entre Guarujá e Santos. No cenário de jiu-jitsu paulista naquela época, a integração dominava, né, mestre? Ganhou 4 anos seguidos. Dominava, o que estragou muito foi a divisão depois, que eles foram passando a faixa preta. E aí vem aquela vaidade, aí é que aflora um pouco esse lado caiçara. O cara acha que a faixa preta já pode abrir uma escola. E, na verdade, não pode. Futebol que abre uma escolinha. Não pode, porque, exatamente, não pode, porque, na verdade, quando o cara passa a faixa preta, é quando ele começa a aprender a luta, a ler a luta. Aí você começa, porque o jiu-jitsu não é um esporte fácil. Não é difícil, é um esporte muito cheio de nuance. Eu fiz boxe, judô e jiu-jitsu, então posso falar de cadeira. Né? Não é que os outros sejam fáceis, não é isso. Mas o jiu-jitsu realmente é um esporte, é um xadrez com o corpo, exatamente isso. E você, quando chega à faixa preta, é que você aprende a ler. Se nós tivéssemos mantido a nossa equipe integrada, todos esses que abriram academias aqui em Santos estariam melhores, porque ia divulgar a marca. Divulgando a marca, ela ia ficar cada vez mais fortalecida. Você tem uma ideia, a gente botava 25 pessoas inscritas no campeonato, 17 iam para as finais. Quer dizer, era qualidade, não era quantidade. Mas, infelizmente, eles não entenderam isso e cada um abriu a sua escola. Hoje você tem um inúmero número de escola em Santos, mas ninguém ganha mais de ninguém, fica dividido. Um tem 3, o outro tem 2, o outro tem 4. Integração virou divisão. Exatamente. Inclusive, a gente está falando de academia e, por consequência de alunos e lutadores, a gente tem na ponta da agulha, aí o Marcelo vai soltar, um aluno e amigo nosso, né? E certamente você é o Fábio Lemos. O Fabiano certamente conhece, o Messi certamente vai lembrar. Sim. Por favor, Marcelo. Boa noite, Anderson, Ted, Roma e principalmente ao grande mestre Elcio. Difícil falar do Elcio em poucas palavras, né? Mas vou tentar aqui resumir um pouco da minha admiração por ele. Eu conheci o Elcio já tem 14 anos. Por indicação de um amigo, eu saí do trabalho, fui para o Estrela de Ouro para conhecer esse tal jiu-jitsu que todo mundo falava. Cheguei lá, o tatame estava lotado. Tinha de tudo. Tinha delegado, tinha advogado, médico, maluco, mas todos casca-grossas e que formaram e formam ainda, né, uma grande família. O Elcio é aquilo que todos sabem, né? Ele é um homem íntegro, honesto, muito dedicado, inteligente e com um jeito que eu diria único de motivar e ensinar cada detalhe. E não faltam frases e reflexões curiosas e até engraçadas, mas essas aqui eu não vou registrar, não. E de lá para cá já se passaram 14 anos. Sempre por motivo de trabalho, às vezes eu costumo me afastar. E quando eu volto para o Estrela, recepção sempre muito calorosa. O Elcio é uma pessoa fantástica, assim. Como eu posso dizer? É como se eu estivesse sempre voltando para casa, ali. Eu admiro o mestre como um pai. O Elcio, ele tem 2 filhas, mas criou no tatame uma legião de filhos. Ele tem um olhar clínico para o esporte. Já formou ali grandes campeões, até mundiais. E ele colocou o nome de Santos em destaque, em um cenário antes dominado apenas pelos cariocas.
Para alguns ali, ele até mesmo ensinou um ofício. Afinal, tem professores formados pelo mestre, espalhados pelo mundo. Mas, na minha opinião, o grande feito do mestre não foi esse. O grande feito do mestre foi lapidar o caráter de cada um que passou e passa ali pela Estrela. São ensinamentos que extrapolam o esporte. Afinal, diariamente ele ensina ali como sair de baixo, raspar a adversidade, levantar e passar a guarda, sempre mantendo a cabeça erguida, seja lá qual for o problema. E ele sempre deixa muito claro, basta ter paciência, calma, dedicação, que com certeza você chega lá. Claro que nem de longe eu sou o melhor para falar sobre o Elcio. Bom seria aí o depoimento do Edson, do Luizão, do Zé Roberto, do Massara, do Rodriguinho, que está lá em Portugal, do Alexandre, do Roma e de inúmeros outros, até mesmo do Grande Formiga. Mas aproveito a oportunidade para registrar minha eterna gratidão pelo mestre. Obrigado por tudo, Elcio, e até logo. Ô, Fábio, muito obrigado. Muito obrigado pelas suas palavras, e você realmente é uma pessoa que eu gosto muito. De fato, você desaparece muitas vezes, eu sei, você vai para São Paulo, trabalha e tudo mais, volta, e depois vê a sua filhinha também, mas eu agradeço muito suas palavras. Você realmente é uma pessoa muito querida no nosso meio, sempre se fala em você, e eu só tenho que te agradecer. Um depoimento seu é extremamente seguro e consciente. Obrigado, valeu. Um abraço para você, um beijo para a neném lá. O Fábio, eu trabalho diariamente com ele, né? A gente trabalha junto, né? Nos projetos, enfim. E ele, eu acho que quando você colocou no grupo o WhatsApp lá o banner do programa anunciando, aí ele não sabia, ele mandou pra mim, caramba, não sabia que legal, não sei o que. Eu falei, meu, manda um recado pro Messi, então, manda um recado. Ele super empolgadíssimo, falou, maravilha, assim. Cara, gente boa. De vez em quando some mesmo, mas quando... É o trabalho. Mas quando ele tá lá, treina direitinho, o cara é bacana. Um abraço, Fabio, tamo junto. É isso aí. O Fábio, pra quem não sabe, é jornalista, tanto quanto o Fabiano, quanto A gente já ficou no Estadão, Vejinha, enfim, tem uma... Complementando isso é que eu acho que o esporte traz muito para a gente. As grandes amizades que eu fiz foram dentro do esporte. É claro que você tem mais empatia por um ou por outro, isso é natural, na vida é assim. Mas isso eu sinto, meu conceito pessoal, eu formei grandes amigos aqui em Santos. Eu estou aqui na Baixada há 25 anos. E eu tenho meus amigos, a infinita maioria deles saiu da minha vida esportiva. Como eu tenho no Rio, então eu tenho o Maurício Gomes, que é pai do Roger Gracie, que foi o maior campeão do jiu-jitsu de todos os tempos. E é um amigão meu, a gente sempre se fala, hoje está morando na Inglaterra. Então eu formei um grande elenco de amigos. Isso é que o esporte traz, que eu também acho, isso é fundamental, as boas relações, em função disso aí, que é o conceito do Fábio, em relação a atitudes, você ser sempre coerente nas suas atitudes, isso é que eu acho bonito do esporte. Só para quem ficou curioso, Anderson, rapidinho, para quem ficou curioso que o Fábio citou, tem umas frases épicas. Algumas não dá para falar, a maioria não dá para falar aqui. O cara vai ter que ir lá na academia para saber. Né? Mas tem duas assim que ele fala assim, isso aí a gente tá até pensando em fazer um compêndio disso aí, um livro. Opa. Mas tem duas bacanas que é assim, você parece uma galinha, cara. Parece uma galinha quando o cara não tá fazendo força. Então quando ele toma um golpe, uma raspagem, que a gente fala, um saco de batata, Caiu que nem um saco de batata. Um frango, é um frango. Essas são as mais suaves da arte suave. Exatamente, Ted. Bem colocado. Até aproveitando um gancho do que o mestre já falado antes, e também o Fábio falou, a coisa do jiu-jitsu como um xadrez com o corpo e a força mental. Assim, até saber de ti, Fabiano, como é que é justamente essa junção do trabalho de corpo com a cabeça, tanto para a prática do jiu-jitsu em si, como para o teu dia a dia, como é que que isso te alimenta também, né? Alimenta muito. Então, assim, na luta, você tem que estar sempre antecipando o movimento do seu adversário, né?
Então você tem que estar sempre pensando no que ele vai fazer e no que você vai fazer na sequência e o que ele faria se você fizesse aquele golpe. Então a cabeça está funcionando muito mais do que o corpo, né? Então para isso você tem que ter um leque de opções ali de golpes que você vai colocar, cada um adapta ao seu jogo e você vai sempre antecipando a movimentação, procurando sempre o caminho contrário do que o seu adversário está fazendo para subjugá-lo e conseguir a finalização. Na nossa escola, o forte é a passagem de guarda, é o domínio lateral e a finalização mesmo, como o mestre falou no começo. A gente treina lá aprendendo a finalizar, né? Só que às vezes não é, falando assim parece fácil, só que não é bem assim não. O adversário tá lá. Aí você tem que estar treinado, tem que estar com a cabeça muito boa, sabendo que está com controle, o controle da situação é seu e vai antecipando os movimentos ali do seu adversário. E na vida também é assim, o Fábio colocou muito bem. Às vezes a gente está numa posição de desvantagem, não deve se desesperar, deve aguardar o melhor momento para fazer a inversão, buscar sempre estar por cima, cabeça erguida, espinha ereta e pau dentro. E tem outra coisa também, é o seguinte, acho que o grande recado que isso tudo foi abordado é você, na adversidade, nunca se entregar. Isso você carrega para a vida. Não é ser dentro do tatame. Isso é que eu acho fundamental, você saber sempre que a adversidade faz parte da vida, como da luta e a vida em geral. E você saber conduzir isso de forma tal que você reverta isso sem se desesperar, dando tempo. A luta, aliás, o esporte em geral, ele te prepara muito para isso. Agora, a luta é muito importante porque a luta é individual. É você e seu adversário. O esporte individual traz isso. Né? Exatamente. É diferente do esporte coletivo. Às vezes você não está bem, mas ganha, porque o outro está melhor, está bem, teu companheiro está bem, vai. Mas na luta não. Na luta você tem que... fundamentalmente importante é que você tenha sempre atenção e preparado para não sucumbir às adversidades, que elas existem. Sempre vai existir. Não existe o cara que ganhou sempre. Isso não é história. O cara que é invicto não lutou com ninguém. Essa que é a realidade, porque ainda mais hoje com a difusão do esporte, você está sempre sendo testado e as adversidades vêm junto. Pô. O que faz você superar isso, você carrega isso para a vida. Isso é uma parte a luta é uma parte da formação integral do ser humano. Essa é a expressão do jogo da vida, né? E tem uma frase, se não me engano, do Jigoro Kano mesmo, né? Que se você tem medo de falhar, você já está falhando. É isso aí, Verdade. É bem por aí. Tem mais algumas participações. Queria aproveitar e mandar um abraço para uma pessoa que o Fabiano conhece bem, Marcos Bianchi. Conhece? Ô, Marcos Bianchi. Nosso supervisor. Um beijo, chefe. Um beijo. Gentilmente. Paga o almoço amanhã. Já prometeu, não. Provavelmente já pode mandar mensagem dizendo que sim ou não. O Fabiano já cobrou. Um abraço. Meu Deus. Tá vendo? Um abraço ao Gustavo Klein, um abraço ao Marcos, que gentilmente liberaram aqui o Fabiano Roma, que amanhã de manhã estará lá na Santa Cecília TV, assim como eu. Com toda a também força. no Santa Portal estaremos lá. E temos duas participações aqui. É o Bruno Bonacorsi, grande Figueiredo, é aluno de... Bruninho, ó, um beijo pra você. Teve uma filhinha agora recentemente, aluno do Elcio Figueiredo, faixa roxa, casca grossíssima. E meu professor de inglês. Ah, é? Bom professor ou não? Excepcional professor. Se quiserem, pode procurar, porque tem o dom do magistério. Oh, que maravilha. O Silvio Luiz Garcês também. Parabéns, professor. Sempre ensinando dentro e fora dos tatames. Silverado, porra. Silverado O que dizer de Silverado, né, mestre? Outra pessoa maravilhosa. Também uma boa aquisição da academia. Veio treinar conosco já faixa preta, mas totalmente identificado conosco. Muito bacana. Uma pessoa. Muito abraço para você também. O Silverado, só para ficar registrado aqui, é um gentleman do jiu-jitsu. É mesmo? Dono de uma técnica refinadíssima. Refinadíssima. Silverado, um beijo pra você. Não me bate. Realmente é integração, né? Exatamente. Na prática, né?
Mestre, eu queria que o senhor falasse a respeito dos grandes campeões. A gente fala dos campeões da vida, né, também, e dos tatames, mas também os campeões dos tatames e da vida, dos títulos. Quais os grandes campeões que o senhor destacaria que passaram pelos seus treinamentos aí? Mas é uma coisa que eu não gosto muito de abordar isso, porque muitas vezes você Esqueceu acaba... lembrar de Exatamente, outro. Mas eu posso citar pessoas que foram muito importantes na minha vida. Campeões nós tivemos vários aí, mas o Hollis Gracie foi muito importante na minha vida, que morreu de Zastiasa, né? O irmão dele, o Carson, que foi quem me deu faixa preta, também foi uma pessoa mais, aquele temperamento mais rudimentar, mas uma pessoa extremamente dócil, uma maravilha de pessoa. Tem os donos da Aliança, que são o Alexandre Paiva, né, junto com o Fábio, o Gurgel e o Jacaré, são muito meu amigo. O Alexandre particularmente um amigão meu. E o Maurício Gomes, pai do Roger, é muito amigo meu também. No judô, meu professor Paulo Servo Costa, que mora em Paraty, é um craque. Você vê, esse rapaz, ele que com quem eu comecei no judô, ele foi técnico de atletismo e fez uma campeã mundial de 200 metros, Bárbara Leôncio. Então, foi técnico de atletismo, um belíssimo professor de judô, técnico de handebol, ensinou a minha mãe com 58 anos a nadar. É verdade. Então é um professor de educação física exemplo. É outro fadado ao magistério mesmo, né? Talhado para o... É um homem de 81 anos que ainda sonha em fazer um campeão olímpico e se tornar treinador de um campeão olímpico, com 81 anos. Então veja o dinamismo desse homem. Eu falei com ele até ontem, ele ligou para mim. Estou para visitá-lo lá em Paraty. Então, eu devo ter esquecido de alguns. No Estrela, eu tenho o Sadal Nakai, que é nosso vereador aqui, excepcional vereador. E ele faixa preta de judô, faixa preta de jiu-jitsu, bom praticante de jiu-jitsu, uma pessoa que eu assino embaixo sempre. Eu costumo dizer que o Sadal é meu irmão asiático, meu irmão japonês, porque é verdade, uma pessoa extremamente séria, de grande credibilidade. Mas eu certamente devo ter esquecido de alguns aí, mas eu digo, esse é com quem eu convivi mais diretamente, sabe? Mais tempo sem interrupção. Aliás, sem querer cortar a tua pergunta, não vai esquecer, o mestre é mais um exemplo de como a água de Santos pega todo mundo, né? Quem vem para cá, nasceu no Rio de Janeiro, não sei se a semelhança, talvez, do tipo de cidade, de levada. Não, na verdade é o seguinte, eu já não queria mais morar em metrópole. Ah, entendi. Eu não queria morar no Rio de Janeiro, não quero morar em São Paulo, Belo Horizonte, não quero. Qualquer capital não interessa. A minha vida inteira foi lidar sempre com muita gente. Quem lida com esporte, lida com isso, mas chega num momento que eu já fico mais reticente à multidão, a muita gente. Então eu procurei morar numa cidade que eu já acho que Santos já está grande demais, mas eu criei minhas filhas aqui, então eu peguei uma admiração muito grande, gosto muito da qualidade de vida de Santos, que é uma cidade plana, é uma cidade litorânea, como no Rio de Janeiro, então tem muita similaridade, mas realmente eu acho Santos uma cidade deliciosa de se morar. Agora, daqui eu vou sair para um local que tenha até 6 pessoas, mais de 6 é multidão. Porque a gente, sempre que alguém não é daqui, vem morar aqui, acontece muito no esporte, muitos ficam, né? Chegam e ficam. Vêm jogar no Santos, ou vêm praticar qualquer esporte e acabam ficando aqui. E o santista é muito parecido com o carioca. Não é muito parecido? Muito parecido com o carioca, muito parecido. Tanto é que o santista, o carioca se dá melhor com o santista do que com o paulista. Com o paulista, há uma rivalidade, sempre houve uma rivalidade com o paulistano ali. Mas o santista é muito parecido com o carioca, muito. Impressionante. Professor, e o senhor falou das pessoas que lhe inspiraram, quem o senhor teve contato ao longo da trajetória, e os que o senhor formou, que se passaram pela sua mão, que se tornaram vitoriosos, campeões brasileiros, sul-americanos, mundiais. Falasse um pouquinho disso, assim, e como é que é a satisfação para o senhor de ver esse pessoal vitorioso, alguns até com academias depois, como é que a satisfação pessoal de fazer parte da história dessas pessoas? Aqui em Santos, todos passaram por lá, direta ou indiretamente, todos.
E se tivessem tido um pouquinho mais de paciência, não teriam aberto suas escolas particulares, teriam ficado a integração, porque você sabe que a união vai fazer a força. Não existe isso de você sozinho começar. Eu comecei nessa época, na verdade, sozinho aqui em Santos, porque não havia essa difusão tão grande do jiu-jitsu. E deu para a gente ir formando as faixas pretas. À medida que eles foram se formando, eles foram abrindo suas escolas, a meu ver, precipitadamente. Você tem uma ideia do que eu estou te falando? Nós temos lá em Singapura, na Ásia, 5 alunos nossos dando aula, morando lá. Eu tenho morando fora já numa outra equipe, que é a equipe aliense do Alexandre Paiva, do Fábio, o Léo, que eu chamo ele de Léo Galo, mas ele não gosta, agora é Léo Nogueira, mas campeão mundial, está dando aula lá. Então, espalhados, passou pela integração, vários. Então, se você tem uma equipe forte, você projeta a marca. Claro. Se você projeta a marca, você é mais procurado para exportar a marca. Exato. E aí o que você faz? Vai indicando de acordo, porque não são todos que praticam que têm interesse em permanecer dentro da atividade. Praticam por diletantismo, e não tem interesse. E os que quiseram ficar, porque você abre espaço. A projeção que a gente tem no jiu-jitsu é muito grande, porque eu estou nisso há 57 anos, pô. Então, você vai competir a vida inteira. Então, eles ligam para mim procurando se eu não tenho um professor para mandar para determinado lugar. Se você tem interesse, e para isso a escola tem que ser forte. Como é que você vai exportar o que não presta? É, claro. Exatamente. Você vai exportar exatamente aquilo que é o bom. anti-marketing, né? Acaba Então, virando um anti-marketing. Então, eu acho que se esperasse um pouco mais, porque não dá para você. O cara viver de jiu-jitsu em Santos é mentira. Não dá. É um bolo que você reparte para muita gente. A densidade demográfica não permite que você tenha tantos praticantes assim que possa fazer, que o cara viva só disso. Então, se você espera um pouquinho mais, fortalece mais a marca, os que querem viver disso vão ter facilidade em morar fora e tudo mais. E fortalece até a cidade em termos de modalidade. Exatamente. Não, então, mais alguma participação? Não só da Maria Aparecida Coelho Dias, boa noite. Um excelente programa a todos. Eu queria perguntar para o mestre, até a gente já está caminhando aí para o final do programa, para falar daquele serviço famoso, né, que a gente sempre pede aí no final, né, para quem se interessa, para quem gostaria de praticar o jiu-jitsu, como é que faz, onde é a academia, horários, como é que funciona. E os próximos desafios da equipe, né? Tem um calendário até o final do ano. Exatamente, também é importante mencionar isso. A nossa matriz é ali na Rei Alberto 372, no Estrela de Ouro, que é a referência maior que o endereço é você falar do Clube Estrela de Ouro, na ponta da praia. E a gente... no restaurante, né? Também é maravilhoso. Exatamente. Então, eu estou lá o dia inteiro, eu chego lá às 7 da manhã, fico até às 11 e volto às 3h30 da tarde e vou até às 8, 9 horas da noite. Eu tenho lá professores trabalhando comigo, tem o Alexandre Ronce, que dá aula para nós também. Que veio aqui, inclusive está aqui já está aqui nos bastidores aqui. Está aqui, belo professor, tem uma paciência de Jó. Tem o Quito, tem o Baby, que é um lutador nosso lá, o André Esteves, que é um lutador nosso, que é o que está se projetando mais, está lá conosco, é um faixa marrom, jovem ainda, mas tem o Quito, que vai para o Japão, vai se mudar agora, vai morar no Japão. Então, nós estamos lá o dia inteiro. Os horários de jiu-jitsu são a parte da tarde. A partir das 4h30, a gente já tem turma de 1h30, vai até as 9 horas da noite. Quantos alunos hoje, atualmente? Olha, é muito difícil porque está muito dividido. Flutua muito. Exatamente. Tem 40. De semana de tatame tem 10, entendeu? E a idade ideal para começar? Assim, não, idade não tem, cara. A partir dos 3 aninhos, 1 aninho tem criança indo lá pondo o kimono e fazendo bagunça no tatame, né? Eu tecnicamente, eu acho que o ideal para a pessoa começar a fazer esporte de luta é a partir de infanto B, 13 anos, eu acho a idade ideal. E acho que até então você pode fazer,
mas sempre com intuito formativo, nunca competitivo. Eu sou completamente contra, tecnicamente, competição para criança. Discuto isso com qualquer um. Em qualquer modalidade, no jiu-jitsu? Eu acho que em qualquer modalidade. Porque como eu já disse a você, eu participei fiz preparação, fiz natação, Sim. voleibol, através do meu irmão principalmente. Então eu via o seguinte: competição para criança, invariavelmente, uma saía chorando. Sempre saía gente chorando. Isso é verdade. Porque é uma pressão psicológica Muito. que eu não vejo razão de existir. Porque a atividade inicialmente tem que ser formativa. Você quer fazer uma competição? Tudo bem, você faz um grande encontro com uma outra academia, duas academias, você junta, faz mais em forma de jogos, né, lúdico, bota lá um integração lancezinho, mesmo, sem querer bota fazer lá um trocadilho. Exatamente, e vai fazendo um treinamento voltado para o gestual daquele esporte. Então, você expor uma criança competitiva, quando eu tinha 22 anos, eu passei a faixa preta de judô, fui ver uma competição no clube municipal no Rio de Janeiro. E me chamaram para arbitrar uma luta. Foi logo a primeira que eu fiz. Eu vi que tinham dois garotos lutando e eu arbitrando a luta. Tinha um pai de um lado, pai de um contra o pai do outro. E o pai, nervoso, o pai do garoto que estava lutando, dizendo para o outro, o cara estrangulando o menino, e o pai dizendo, pega, aperta, aperta. Nossa. E o pai de lá, aliás, ele até falou, aperta, mata, não sei o que. Cara. O pai do outro menino que ia ser morto, falou assim, pô, se matar meu filho, eu te mato. Eu fiquei na dúvida, assim, olhando aquilo, eu não sabia se olhava a luta. Você olhava o duelo da parte dos pais. E parei a luta antes que o outro fosse subjugado. Era um garoto de 8, 9 anos, pô. Aí o pai do garoto que perdeu, mas ele não bateu, ele não desistiu. Eu falei, senhor, aqui a finalidade não é essa. Digo, bom, saiu, um pai para o outro lado, pai para o outro, com aquele bico um com o outro de raiva, e os dois garotos tomando uma Coca-Colazinha ali no bar. Porque garoto não guarda isso. Exato. Então, eu acho que competição esportiva, para criança, eu acho que só a partir de quando o garoto manifesta. Né? Quando ele manifesta interesse, a iniciativa é dele. Estou discutindo isso sem falar em respostas fisiológicas. Estou falando só em psicológico mesmo. Psicológico, exatamente. Essa é a grande diferença. Maravilha. E as competições aí para o final do ano, como é que estão as agendas? Nós estamos disputando o Campeonato Paulista, né, que é a federação mais organizada que a gente tem das federações, é a Paulista, de Jiu-Jitsu, lá do professor Otávio de Almeida. Nós estamos disputando, tem alguns nossos disputando o brasileiro, o Baby tem um campeonato, é esse que está lutando mais dos nossos, e o calendário esse ano vai se encerrar com outro campeonato que eles fazem. O campeonato tem tudo direto. Tem mais uns 3 campeonatos para lutar. A nossa equipe, infelizmente, se dividiu muito por causa dessa vaidade boba de que o cara que acha que passa a faixa preta, acha que já pode ser bom professor. Não é. Não é. Nem sempre é. Porque você ser bom professor não é só conhecer a técnica. É conhecer respostas fisiológicas, que é fundamental. Eu acho que o cara tem que fazer um curso de educação física, porque eu sei que muitas vezes você vai ter dificuldade para fazer um determinado movimento, e eu vou entender por que você está tendo essa dificuldade, porque eu tenho conhecimento de anatomia, fisiologia, cinesiologia, que é o estudo do movimento. Então, eu vou dizer por que você não está conseguindo fazer. Eu vou identificar por quê. E vou dar exercícios, pré-requisitos para que você venha conseguir fazer. Então, para isso, você tem que ter uma formação acadêmica. Eu entendo que muitas vezes o cara não teve oportunidade, ele começou a dar aula muito tarde, como o Carson, por exemplo. Quando passaram a exigir isso, o Carson tinha 56 anos. Então, é direito adquirido, não pode impedir que o cara trabalhe. Mas eu acho que o cara, para ser um bom professor, é importante que ele tenha conhecimentos fisiológicos, cinesiológicos, que é estudo do movimento, fundamentalmente. Isso não...
a minha vida dentro do esporte mostrou isso. Importante só falar da agenda, o mestre está esquecendo o nosso campeonato interno, a Copa Elcio Figueiredo. Verdade. Vai ser quando, mestre? Verdade, bem lembrado. Nosso campeonato, eu estou para ir lá no Rebouças para confirmar a data, mas é um sábado anterior, o Natal. A gente faz já há 21 anos, a gente faz o campeonato. Sempre nesse período. Interno, a gente convidando, chamando algumas academias de fora, a gente chama, e as nossas filiais todas. Então a gente faz um campeonato de final de ano para encerrar a temporada. Até as pessoas que vão se iniciar competitivamente, que começaram a treinar no meio do ano, por exemplo, essa época, eu deixo para estrear no nosso campeonato interno. Porque não tem aquela exigência no campeonato oficial, o cara fica mais à vontade, é uma festa. A apresentação do campeonato é feita pelo nosso Fabiano Roma. Opa, nosso mestre de cerimônia. Pois é, mestre de cerimônia. E é verdade, isso aí é um cuidado que você tem que ter com a pessoa que compete. Porque os garotos, eu faço algumas restrições a campeonato, botar os garotos, mas há professores de nossas filiais que não pensam assim. E aí você faz umas lutinhas, casa para não haver eu não posso ver uma criança subjugada pela outra. Isso eu não consigo entender. E luta é subjugar o outro. Se você quer me ganhar, você está me subjugando. E com 8 anos de idade, 9, você não tem idade para ser subjugado. Você tem que brincar, se formar e estudar. Isso é que eu não abro mão. Maravilha. Perfeitamente. Bom, com essa mensagem, podemos encerrar o programa e agradecer. Aquele e agradecer a presença do mestre. Muito obrigado, viu, mestre, pela atenção, pela presença e pelos ensinamentos que o senhor trouxe. Muito obrigado a vocês. Eu gostei muito de ter vindo aqui. Estou à disposição quando vocês quiserem. É um prazer para mim estar aqui com vocês. É um papo sempre agradável. E eu acho que também é muito informativo isso. Porque o mais importante é isso. Não é você só ser um expert na luta tecnicamente, mas não ter sensibilidade para entender certas coisas e certa necessidade das pessoas. É isso, tem muito. Lá na academia a gente já salvou muito casamento. O cara chega lá, não sei o que, calma, rapaz, bota ele no cantinho, bate um papinho, isso é fundamental. A função da gente é essa mesmo, é formar e agregar, entendeu? Muito obrigado, gostei muito de estar aqui, foi um prazer mesmo muito grande. E o Estrela está à disposição de vocês. Maravilha. Valeu. Maravilha. Fabiano, também obrigado pela presença. Obrigado. Imagina, o prazer foi todo meu. Quero agradecer de coração Anderson, Ted, ao mestre, sempre muito gentil, professor Alexandre, toda a galera do Estrela, e deixar o recado aí, quem quiser treinar jiu-jitsu, tem muita academia boa em Santos, academias excelentes, mas tem a integração. Vai lá! Feito o merchan, podemos ir. Quartou, agora sim. Quartou. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Mais um programa Só Esportes, aqui direto do Espaço Cultural Filete, da Rádio Ômega. Um abraço a todos e até a próxima quarta. Valeu. Fiquem com o Fabiano Fará daqui a pouco com Ômega Notícias. Um abraço a todos. Tá chegando Tchau. aí. É de Fabiano para Fabiano. É isso aí. Essa é a sua rádio. Rádio Ômega.